Explicar para vocês como é que faz para poder iniciar um novo serviço no escritório. Tem que fazer o tráfego pago, tem que prospectar os clientes, tem que atender os clientes, tem que fazer um mundo de coisa. E aí o primeiro passo é fazer as atrações. Para você atrair cliente, ou você vai ligar para os clientes que você já tem e pedir indicação, ou então você pode atrair eles, seja por conteúdo ou seja por tráfego pago. Então vamos separar por etapas aqui e fazer o seguinte, ó. Então o primeiro passo, o que vocês têm que fazer? Saber quem que é a persona. Persona nada mais é do que o cliente que vai comprar de vocês. Então, a gente tem uma ferramenta dentro do ChatGPT que fala até as frases que ele mais diz, onde que ele tá, como vive, tipo o Globo Repórter mesmo. Tem até conteúdo meu assim no Instagram. Persona, uns chamam de persona, outros chamam de perfil do cliente ideal, que seria PCI, ou no inglês ICP, que é mais conhecido, e você precisa definir isso primeiro. Por quê? Senão você vai errar no conteúdo, você vai errar no criativo, você vai errar na precificação, na forma de atendimento, inclusive onde você encontra o cliente. Luiz, definir a persona. Daqui a pouco eu mostro para vocês na prática. O que você tem que fazer agora? Você tem que modelar o atendimento. Por quê? O atendimento ao cliente, ele vai de acordo com a especificidade desse público. Se é um público high ticket, ou seja, ele paga muito caro por isso, o atendimento tem que ser diferente de um atendimento que você não cobra para entrar. Vou dar dois exemplos. Você vende planejamento tributário ou então você vende empresarial. É um cliente que está acostumado a pagar muita grana por algum tipo de serviço, então ele não vai te ver no Google, te ver no Instagram uma vez na vida e já te contratar. Agora, se for um caso de trabalhista, um caso de previdenciário, em que a pessoa não gasta nenhum real para te contratar, ela te encontra e você só precisa ser confiável para que ela assine o contrato de procuração. Afinal de contas, não tem ticket inicial. E aí você tem que modelar esse atendimento. Às vezes, vai ser pelo WhatsApp. E mais uma reunião, que pode ser uma reunião de áudio ou de vídeo. Às vezes, vai ser reunião para você entender o caso do cliente, conversar com ele, confiar, fazer uma entrega de valor e depois fazer uma outra reunião de fechamento. Falando em atendimento, fui buscar um cafezinho para terminar o atendimento aqui. Bora lá então. Em alguns casos, o atendimento ele é WhatsApp, ou seja, você recepciona e marca uma reunião para fazer o fechamento. Em outros, vai ser uma reunião para conectar com o cliente e depois fazer uma nova reunião de fechamento. E por fim, mas não menos importante, você tem que fazer a parte burocrática, que seria assinar contrato, assinar procuração, receber, pagamento. Então, um novo serviço pode ser que a forma de pagamento seja diferente, ou então pode ser que seja a mesma forma, ou pode ser que nem tenha pagamento. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que você é trabalhista. E aí, no trabalhista, nunca cobra ticket inicial. Só que, de repente, uma empresa que é de um amigo seu quer te contratar. E aí, para a empresa, você cobra inicial. E aí, ou seja, assim que assina o contrato, muda o próximo passo. E aí você precisa cobrar. Então, aqui, ó, eu vou colocar como parte burocrática, só para vocês entenderem, que seria basicamente a parte de documentos mais pagamento. Por que eu estou fazendo isso aqui com vocês? É comum você não terminar um serviço, não estruturou um serviço, você já quer vender um outro serviço. Só que quando você já quer passar para o próximo serviço e está estruturado, você não sabe por onde começa. E aí, eu até chamei o meu gestor de tráfego aqui e vou delegar essa tarefa aqui para ele. Por quê? Tem dois serviços que a gente está começando aqui no escritório e a gente não sabe como que vai ser a reação disso no tráfego. Então, eu não quero influenciar a tomada de decisão do time, nem a minha, nem o atendimento, nem o comercial, nem a prospecção. Então eu quero que alguém que não entenda faça. E aí o que a gente vai fazer? O primeiro passo, a gente vai fazer a persona. Então são dois serviços que vai utilizar o GPT mais a nossa ferramenta, beleza? Porque aqui ó, a gente vai tirar as frases que os clientes mais falam, os medos, e nós vamos tirar o que eles tentaram e não deu certo. Por quê, Luiz? Porque geralmente é isso aqui que impede a pessoa de te contratar, ou é isso aqui que faz a pessoa se identificar ou te procurar. Por exemplo, se você vende previdenciário, o medo dela é ficar sem dinheiro ou então o INSS negar. As frases que ela mais diz são geralmente: ninguém me explica nada, o INSS não me responde, o advogado só quer tomar meu dinheiro. Em recurso de multa, as frases geralmente são: não tem dinheiro, ou então
por que eu vou pagar um advogado sendo que eu posso pagar a multa? Ou então, nunca dá certo, nunca vi ninguém ganhar. As objeções são comuns. Então, se você tem esses 3 dados aqui, ó, você já tem dados para fazer o quê? Fazer conteúdo e depois você fazer tráfego. Então, qual que é o primeiro passo depois que você já definiu a persona? Que no caso seria o segundo passo de forma geral. Você vai primeiro produzir conteúdos para o caminho do teu cliente. Se o teu cliente está te encontrando no Instagram, você vai fazer Reels, Carrossel e Story. Se o cliente está te encontrando no Google, você vai fazer artigos e vídeos para o YouTube. Sobre o quê? Justamente sobre as frases que os teus clientes mais dizem, os medos que ele tem e o que ele já tentou e não conseguiu. E, inclusive, às vezes até palavra específica mesmo, que eles costumam pesquisar. E aí tem uma outra ferramenta que eu vou mostrar pra vocês. Ele diz o que as pessoas estão pesquisando no Google, tá? Ou em outras plataformas também. Às vezes a pessoa usa muito TikTok para pesquisar também, né? Inclusive, é muito importante, tá? Você estar posicionado em mais de uma plataforma, caso você ainda não esteja. Então, ok. Defini a persona, já sei os dados dessa persona, de quem vai me contratar. Vou produzir conteúdo e vou fazer tráfego pago com base nisso aqui. O conteúdo, você vai dividir ele em 3. O primeiro, alcance, para a pessoa descobrir que ela tem esse direito ou que ela pode resolver esse problema. O segundo, consciência, que é o quê? A pessoa descobrir que tem uma forma de isso ser resolvido. Nossa, então quer dizer que quando acontece isso, eu poderia fazer isso, ou eu tenho esse direito, ou eu teria que me pagar isso, ou então eu não precisava ter feito isso? Sim. E o terceiro, que é o que você está buscando, que é o de venda. O venda você pode fazer por story, com social selling, ou então você também pode fazer um anúncio direto, que é o que eu vou delegar para o nosso gestor de tráfego aqui hoje. Ué, Luiz, mas isso não é função do gestor. O nosso é fora da curva. Além dele fazer o tráfego, ele entende o público e ele vai direcionando os criativos. Então ele monta as copies, me passa, eu valido, ele roda, o que funcionou a gente mantém, o que deu errado mata e aí testa de novo. E por último, mas não menos importante, a última etapa é analisar os atendimentos. Por quê? Quando você fizer isso aqui, ó, você precisa saber se está funcionando ou não. Então, fez tráfego pago, teve um monte de clique, chegou gente, fez conteúdo, chegou gente para o atendimento. Só que você precisa saber se é viável. A viabilidade não é fechar ou não fechar o contrato. A viabilidade é, esse cliente, ele está procurando justamente o que você anunciou? Se sim, então ok. Depois você só precisa adaptar a forma de atendimento e o pitch para poder ele comprar de você. Agora, se não está chegando no viável, aí você precisa mexer no conteúdo e no tráfego. Vou mostrar para vocês aqui como que faz na prática agora a criação dessa persona aqui e o conteúdo e o tráfego pago. Vamos lá, essa aqui é a ferramenta. Então, você aperta o começar aqui. Inclusive tem uma aula só sobre isso, tá, turma? Mas só para vocês entenderem. Então, qual que é o serviço que a gente vai vender? Vamos colocar como exemplo aqui, trabalhista. Geralmente tem muito e INSS também tem. Qual serviço você quer vender? Eu quero vender ação na justiça para trabalhadores que não tiveram sua carteira de trabalho registradas. Vou vou usar um que eu nunca fiz. Justiça para trabalhadores, ação na justiça para trabalhadores, em especial os caminhoneiros que trabalham CLT. Aquele pergunta B2B ou B2C é porque às vezes você está querendo vender de empresa para empresa, mas na maioria das vezes é B2C, que ou seja, a gente está indo direto no cliente ideal, ou seja, no cliente final. Aqui ele já trouxe, ó, um homem entre 35 e 60 anos, caminhoneiro CLT, classe média baixa, cidade média e grandes polos logísticos, casado com filho, adolescente, o interesse e hobby dele, estrada, música sertaneja, mecânica, churrasco e etc. Então eu não vou ler tudo isso aqui não, porque eu vou ter que utilizar isso aqui. Ou seja, eu vou pegar esse perfil do cliente ideal aqui, vou copiar ele e vou colocar na nossa outra ferramenta que é para gerar conteúdo. Aí ele vai perguntar se eu já tenho, eu vou falar que tem. Eu vou mandar direto de uma vez. Ele é inteligente o suficiente, espero que ele entenda. Olha lá, aí ele já faz os conteúdos, vamos ver se está alinhado, né? Quem tá ao vivo, né? Vamos ver.
Receber seus direitos ou continuar sendo explorado? O que você escolheria? O erro que faz 80% dos caminhoneiros perderem suas horas extras sem perceber. Tá vendo que ele já foi direto na hora extra, que é o mais interessante pra gente? Sem perceber? João rodou o Brasil todo e foi demitido sem um centavo, até descobrir isso aqui. Então, esses aqui são 3 ganchos. Ele pode começar com esse gancho, você pode começar com esse gancho, você pode começar com esse gancho. Eu não sou trabalhista, então eu não sei como que seria esse conteúdo. Mas eu sei que você pode começar dessas 3 formas. Meio de funil. Ah, Luiz, não sei gravar vídeo, não quero gravar, pra mim é muito difícil. Então, vamos fazer o seguinte. Vou me trocar de lugar aqui, me diminuir, fica mais fácil pra vocês verem. Então faz carrossel. Vai lá nos teus stories do teu Instagram e vai digitando e salvando as imagens para depois você colocar. Tá lá, horas extras, você tem certeza que recebeu tudo? Meu cliente passou 8 anos na estrada e quase saiu de mãos vazias. Isso aqui é forte, hein? O cara se identifica, porque é na estrada, ele é caminhoneiro, né? Fundo de funil, gerar engajamento. Geralmente ele erra aqui, tá? Vocês prestam muita atenção. Esse caminhoneiro recebeu 42 mil de verbas decisórios, veja o depoimento. Aí, em vez de você ver o depoimento, você veja o que ele me contou, ou veja o print que ele me mandou, ou veja a nossa conversa, ou veja o que a justiça entende, o que você achar melhor ou sentir confortável. Poucas vagas para análise gratuita de direito trabalhista, só até sexta. Isso aqui não façam, tá? Engajamento direto, se você é CLT e já trabalhou mais do que devia, comenta justiça aqui. E aí aqui você pode entregar um PDF para a pessoa saber os direitos dela e isso provavelmente vai acabar viralizando e você pode ter. Então pronto, esse aqui é um CTA que a gente tem, né? Pode ignorar, que eu estou usando um link aberto aqui. Com base nisso aqui, você já sabe os conteúdos e você já sabe quem que é o teu perfil do cliente ideal. Aí você vai passar para este momento aqui, ó. Vamos considerar que você está com um novo serviço aí no teu escritório. Aí você pode prospectar por onde? Você pode fazer de forma grátis, networking, na tua cidade, com os teus amigos, enfim, de forma que seja grátis. Ou você pode ter um grupo de negócio aí que seja pago, que seja grátis, que você também consiga. Mastermind é sempre pago, mas sempre vai ser um público qualificado, só tem que ser um público do teu cliente. Você consegue imaginar um mastermind de caminhoneiros? Não vai ter, né? Vai ter um grupo no WhatsApp. Para quem não sabe, mastermind é quando muitas pessoas se juntam e pagam para estar no mesmo ambiente, para trocar ideia, trocar insight, tirar dúvida. Geralmente é uma das formas mais rápidas de você ficar rico. Vamos lá. Se você tem condições de palestrar ou de fazer eventos, faça. Faça uma palestra para caminhoneiros, faça uma palestra para trabalhadores, faça uma palestra para condutores, faça uma palestra em autoescola, enfim. É um meio de prospectar que você não gasta dinheiro. Social selling é quando você vai nos teus stories, conta uma história e as pessoas clicam e comentam, e aí com base nisso você chama ela e pergunta o que aconteceu com ela, para depois você fazer a venda. Não é clique aqui e analise agora. Nossa, se aconteceu com alguém, faça aqui. Tem uma aula só de social selling aqui, é só para introduzir. Talvez você esteja vendo essa aula antes de ver a outra. Conteúdo, né? Normal, Reels e Carrossel. Dá para você fazer também. Você faz um conteúdo e no final você fala assim, comenta aqui direitos que eu vou mandar no teu direct, quais são os direitos de acordo com o cargo que você trabalha. Comenta aqui trânsito, que eu vou te falar o que você pode fazer para proteger a sua carteira. E aí você não está vendendo diretamente, você está entregando conteúdo. E quando a pessoa tem interesse no conteúdo, provavelmente ela tem um problema. Parceiros no caminho do cliente, quando é trânsito, despachante, autoescola, advogado criminalista. Cada área do direito, o cliente procura alguém ou ele está em algum lugar. Então você tem que saber isso, você precisa saber o caminho do teu cliente. Indicação de clientes, se você já tem uma carteira de clientes, liga para os seus últimos 10 clientes e pergunta se ele tem alguém para te indicar a respeito desse novo serviço que você está fazendo. Fala para ele, cara, isso aqui é uma novidade do escritório, a gente está fazendo agora. Tem alguém aí que você possa me indicar que tenha esse problema ou que você conheça? Pode ser até gente que está em atendimento, que nem é cliente teu ainda, tá? O cara te procurou por isso e você fala, rapaz, consigo te ajudar. Mas me diz aqui, no dia lá não tinha alguém junto com você ou você não conhece mais alguém que tem esse mesmo problema seu? E PDF para distribuição, é o que eu disse agora há pouco, né? Você faz um conteúdo relevante para aquele público e aí você distribui isso entre os teus clientes ou entre os teus amigos, de forma que isso seja intencional para poder viralizar. A maioria desses aqui é de graça, você não paga nenhum real para fazer isso. Ah, Luiz, estou sem caixa, então faz isso aqui que vai fechar algum contrato, depois que você fechar algum contrato, aí você passa a fazer os pagos, que seria tráfego pago no Facebook, no Instagram, ou então no Google, ou no YouTube, ou no TikTok, ou até no LinkedIn. Ó, errou aqui. Certo? Então, já sabe quem é o cliente, ou seja, você estava aqui, você já sabe os conteúdos que você tem que produzir e você já sabe quem que é o teu cliente. Aí você pensa, qual que é a melhor forma de eu prospectar esse? Eu tenho dinheiro para investir, eu não tenho dinheiro para investir, eu vou começar da forma grátis, eu não vou começar da forma grátis.
e aí você vai começar a produzir os conteúdos, seja ele grátis ou seja ele para o tráfego pago. De forma muito resumida, para a aula não esticar demais. Eu quero que você pense em algum serviço que você possa oferecer aí no seu escritório que você ainda não oferece. Tente as formas grátis primeiro, ou seja, quando eu digo grátis, você não gasta dinheiro. Postar Reels, postar Story, postar vídeo, entrar em contato com parceiro, pedir indicação, isso aí você não gasta dinheiro. Então entre em contato com essas pessoas que já vai colocar dinheiro no teu bolso. Depois disso, aí se deu bom, se você gostou inclusive de atender esse tipo de cliente, aí você pega e escala isso, levando para o tráfego, contratando mais gente, enfim, aí é aquele nosso papo de escala ou de escalonagem. Faça. É o que dá resultado, é o que vai mexer o teu ponteiro a curto prazo. Só toma cuidado na hora de fazer os criativos, de não fazer muito mal feito ou de ficar enrolando demais para fazer, querendo o momento perfeito. Senta a bunda na cadeira e faz. Seja por story, seja pagando um gestor de tráfego para te ajudar, ou até mesmo um design, uma agência, só cuidado para não ficar robotizado demais. A melhor propaganda é aquela que não parece propaganda. Se tiver dificuldade, tem aula aqui explicando como que faz conteúdo para venda. Enfim, é isso. Te encontro na próxima aula.